Eu sou Marcelo Araújo, psicanalista, e no vídeo de hoje a gente vai dar início, vai estudar o livro Psicanálise e Neurociência. Hoje a gente vai bater um papo, conversar um pouco sobre neuropsicanálise. Então, pessoal, a neuropsicanálise surge no ano 2000, então a primeira conferência internacional de neuropsicanálise. E ela visa justamente unir os conhecimentos da psicanálise clássica com os conhecimentos da neurociência. Então, a neurociência trouxe uma inovação muito grande, uma grande gama de conhecimentos sobre o cérebro, que se aprofundaram muito na década de 90 e depois, agora nos anos 2000. Então, faz mais de 30 anos que a neurociência revolucionou, né, o conhecimento sobre o cérebro e aprofundou muito. Então, com base nos novos conhecimentos da neurociência, foi possível revisar os conhecimentos da psicanálise. Então, na época de Freud e dos psicanalistas introdutórios ali, que serviram como base para a teoria psicanalítica, eles não tinham grande conhecimento sobre o cérebro, né? Então, só a partir da década de 90, com os exames de neuroimagem, etc., que a gente começou a ter um conhecimento mais profundo sobre o cérebro. Então, a neuropsicanálise visa justamente ser uma prática terapêutica com a revisão da psicanálise tradicional, utilizando novas técnicas e utilizando toda a gama de conhecimento do cérebro. Então, foi exatamente o objetivo desse livro. Então, eu escrevi esse livro e fiz uma revisão da psicanálise clássica à luz dos novos conhecimentos da neurociência. É claro que sempre, a cada ano, a neurociência dá grandes avanços, então, naturalmente, é importante estar sempre atento e sempre buscando atualizações nesse sentido, e é bom sempre estudar as obras clássicas com algum cuidado para que você não tome alguns conhecimentos que são apenas especulações filosóficas como verdades absolutas. Então, a gente vai estudar um pouco então esse livro, então entendendo, então agora que você entendeu, né, o que é a neuropsicanálise, o que ela se propõe a fazer, então grandes neurocientistas como Damasio, né, então fazem parte desse movimento. A gente tem uma sociedade internacional de neuropsicanálise, então tem congressos anualmente e você pode se informar aí por meio da internet. Então a gente vai estudar exatamente os objetivos, né, da terapia com a neuropsicanálise. Então, um primeiro objetivo é a gente ter o autoconhecimento, né? Então, aprofundar o conhecimento de si mesmo, buscar exatamente resgatar os períodos da infância, da adolescência, da juventude e tudo que formou, não é, a nível das nossas crenças, da base do inconsciente, todos os estímulos que a gente teve, a forma de criação que fez com que se criasse um conjunto de crenças, não é, a nível inconsciente, que formou o nosso modelo mental a nível inconsciente. Então, esse autoconhecimento é algo que a neuropsicanálise vem trazer com esse mergulho a nível inconsciente, com técnicas específicas. Então, uma outra questão que a neuropsicanálise faz é identificar as situações traumáticas. Então, a gente tem técnicas de acesso muito rápido ao inconsciente, que a gente consegue, não precisa mais o indivíduo ficar anos e anos no divã para descobrir que tem um trauma, etc. e tal. Então, em poucas sessões, a gente consegue descobrir a origem de determinados traumas, a origem de determinadas fobias, a origem de determinadas dificuldades. Então, a neurociência se propõe a fazer esse rápido acesso ao inconsciente para identificar as principais situações traumáticas que acabam atrapalhando a vida do indivíduo atual. Então, a questão da autoconsciência, não é? Então, fazer com que o indivíduo tome consciência das suas próprias emoções, consiga compreender e entender, né, o que é que ele sente, identificar bem o seu padrão emocional, né? Então, a gente conseguir lidar com emoções, então, fortalecer, né, a nossa essência para que a gente consiga dominar o ego e a gente consiga exatamente transmutar, né, a gerenciar as nossas emoções e que consiga aprender a transmutar emoções, né? Então,
a parte da motivação, né? Então, desenvolver objetivos e metas significativas, né, para a vida. Então, fazer um planejamento de vida, fazer com que o indivíduo reencontre a sua motivação de viver e ter um propósito, metas claras, né, com isso. Então, desenvolver no indivíduo a capacidade de empatia, né, um amor pelo próximo, com que ele consiga aprender a se colocar no lugar do outro e desenvolver essa empatia, essa compaixão pelo próximo, né? Então, fazer também com que o indivíduo consiga aprender a lidar com os relacionamentos, desenvolvendo toda a parte da inteligência social. Hoje a gente tem a parte da neurociência social. Então, é muito interessante isso, a gente tem esses novos conhecimentos da neurociência, do que é que faz, né, uma pessoa ter inteligência social, ter bons relacionamentos. Então, aprender exatamente a gerir esses relacionamentos com maturidade, com equilíbrio, né? Então, desenvolver também, né, a capacidade de resiliência, que é fazer com que o indivíduo consiga se adaptar, suportar, né, as situações adversas, né, aprender com os erros. Então, não desistir dos seus objetivos com base nas dificuldades que vai encontrando pelo caminho, e sim buscar se fortalecer, tirar os aprendizados das experiências. Então, a resiliência é algo bem interessante, bem como também buscar o processo de criatividade e inovação na sua vida, trazendo, quando a gente fica paralisado nas nossas crenças, nos nossos traumas, nas nossas dificuldades, a gente acaba ficando com a vida bloqueada, tendo uma vida pouco inovadora, pouco criativa. Então, o desenvolvimento da criatividade é algo fundamental, né, para a gente desenvolver essa capacidade interior mais forte, para que a gente desenvolva todas as potencialidades do inconsciente. Então, a neuropsicanálise consegue acessar a mente inconsciente por meio de técnicas específicas, não é? Consegue também atuar em programações da mente inconsciente, consegue extrair da mente inconsciente todo o potencial que o indivíduo tem. Então, é exatamente esse os grandes objetivos aí da terapia com a neuropsicanálise. Então, se você se interessou por esse livro, ou se você se interessou pela terapia com a neuropsicanálise, entra lá no meu aplicativo de longevidade, né, e espiritualidade, e lá você tem acesso a informações sobre essa terapia, acesso a esses livros e a outros livros, para que você possa se desenvolver. Então, poucos profissionais trabalham com a neuropsicanálise, não é? Normalmente os psicanalistas estão muito focados nas teorias tradicionais, nas terapias tradicionais, como por exemplo a terapia freudiana, né, lacaniana, etc. Então, a neuropsicanálise vem representar exatamente uma grande revolução aí, um avanço, um salto quântico aí nos processos terapêuticos. Então, se você se interessa por essa terapia ou mesmo por conhecer mais a neuropsicanálise, entra lá no aplicativo, vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, pessoal, já fico por aqui. Desejo paz e luz a todos e até o próximo vídeo.